todos nós conhecemos Paola Bracho, a socialite rica, arrogante e inesquecível de A Usurpadora. Ela era a mestra da manipulação, famosa por sua crueldade e por chantagear sua própria irmã gêmea Ebondo, Sapaurina, para tomar seu lugar na mansão dos Bracho. Enquanto Paulina conquistava todos com seu coração puro, Paola queria apenas uma vida de luxo e liberdade, longe de seu marido e de seus enteados, Lisete e Carlinhos. Mas o que a novela não te contou é a aventura internacional que ela viveu durante essa fuga. Acredite ou não, em 1807, enquanto os Estados Unidos passavam por grandes transformações, um certo imperador, Pedro I da América, enfrentava um dilema. Ele precisava desesperadamente de uma esposa para legitimar seu trono recém-criado. Sua primeira tentativa foi com Carolina da Dinamarca, mas não deu certo. Na verdade, ele levou mais de 64 nãos de diversas princesas europeias. O tempo estava se esgotando e, sem opções na nobreza, ele decidiu apelar. Ele olhou para a mulher que já ocupava seu coração. Sua amante, a deslumbrante e perigosa Paola Bracho. Apesar de Paola já ter uma família, ou melhor, uma família da qual ela queria fugir, a proposta de se tornar imperatriz era irrecusável. Em 1808, eles se casaram no México, numa cerimônia abençoada pelo próprio Papa Hermanoteu XIV. Imaginem a cena: a vilã mais icônica das novelas subindo ao altar para se tornar a primeira imperatriz da América. Parecia um conto de fada sombrio, mas a realidade foi outra. O casamento, construído sobre ambição e conveniência, durou apenas alguns meses. A convivência entre duas personalidades tão fortes e egoístas se provou impossível e eles se separaram oficialmente. Mas o fim do casamento não significou o fim do romance. A paixão entre Pedro I da América e Paola Bracho era explosiva e continuou secretamente. Tanto que, em 1809, um fruto desse amor proibido, nasceu Michael Smith, neto do imperador. Infelizmente, a criança teve uma vida curta e faleceu pouco tempo depois, adicionando uma camada de tragédia a essa história já tão conturbada. Enquanto lidava com a perda e mantinha seu caso com Paola, Pedro I não havia desistido de sua busca por uma esposa nobre. Seus olhos se voltaram para a arquiduquesa Maria Luísa de Áustria, a mesma que na nossa história se casaria com Napoleão Bonaparte. O imperador da América conseguiu o que queria e um grandioso casamento foi arranjado. E quem estava lá, na primeira fila, assistindo a tudo? Ninguém menos que Paola Bracho. E ela não estava sozinha. Ao seu lado, como um espectador inusitado, estava Clark Kent, seu antigo sogro. Sim, você ouviu direito. A vida de Paola Bracho era um universo de crossovers inesperados. Mas a maior reviravolta dessa cerimônia não era a presença de um futuro super-herói. Era o segredo que Paola guardava. Ela estava grávida novamente de Pedro I. Enquanto o imperador se casava com uma arquiduquesa para garantir sua linhagem, seu verdadeiro herdeiro estava sendo gerado em segredo, no ventre de sua ex-esposa e eterna amante. Esse segredo, no entanto, teria que esperar. A vida de Paola era uma montanha-russa de emoções e perigos. Em 1811, cansada de sua vida dupla, ela tentou fugir mais uma vez, agora com outro amante, o charmoso Luciano Alcântara. Mas o destino, como sempre, interveio de forma dramática. Durante a fuga, Paola sofreu um grave acidente de cavalo. Ferida, ela não teve escolha, a não ser voltar para a mansão dos Bracho, para o lugar e a família que tanto desprezava. E é aqui que a genialidade maligna de Paola Bracho brilha mais uma vez. Após passar por uma cirurgia cerebral, ela acorda, mas em vez de confrontar a família, ela decide encenar a performance de sua vida. Paola Sefin recém-inválida, presa em um estado quase vegetativo, incapaz de falar ou de se mover. Do seu leito, ela observava todos, manipulando a culpa e a pena da família Bracho. Especialmente de Paulina, que cuidava ao Delau com devoção. Era o plano perfeito. Ela estava de volta, segura, sendo cuidada, mas sem nenhuma das responsabilidades
que tanto odiava. Por meses, ela manteve a farsa, enganando médicos, enfermeiras e toda a família. Mas a mentira tem pernas curtas, e a impaciência de Paola era sua maior inimiga. A farsa começou a ruir quando ela, em um momento de desespero e raiva, tentou se livrar de um antigo cúmplice e amante. Wiley, numa discussão acalorada dentro de seu carro, Paola, ainda fingindo sua debilidade, causou deliberadamente um segundo acidente muito mais grave que o primeiro. O carro capotou violentamente. Willie não sobreviveu e Paola foi levada às pressas para o hospital, gravemente ferida. Dessa vez, não havia encenação. Os ferimentos eram reais e fatais. A mulher que enganou a todos, que viveu 1000 vidas e amou o imperador, agora agonizava em uma cama de hospital. Seus dias de glória, manipulação e poder haviam chegado ao fim. Mas e o filho? O herdeiro secreto do Império Americano que ela carregava? Em um último esforço médico, em meio ao caos de sua morte iminente, os médicos conseguiram realizar um parto de emergência e salvar a criança. Paola Bracho morreu! Mas seu legado de caos e complexidade viveu através do filho que ela teve com o imperador Pedro I da América. Uma criança nascida da ambição, do segredo e da tragédia, cujo destino permaneceria para sempre marcado pela história inacreditável de seus pais. A vilã se foi, mas a lenda, com todos os seus capítulos bizarros e inesperados, se tornou eterna. Se você curte essas teorias e histórias malucas que misturam ficção e realidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!